Olá pessoal, tudo bem? Pois é, como você leu aí, um helicóptero militar russo invade o espaço aéreo japonês. Isso vai trazer consequências. Mas olha só, antes de falar sobre isso, dê um like, se inscreva no canal, clique no sino e além disso, deixe o seu comentário. Também compartilhe para quem você quiser. Mas isso tudo eu vou falar para vocês logo depois da vinheta. Então, gente, como eu falei para vocês, o jornal Kyodo News do Japão escreveu que nessa última quarta-feira, dia 2, aproximadamente às 10 horas e 20 minutos, foi detectado nos radares do Japão, do espaço aéreo japonês, que um helicóptero militar russo estava invadindo, estava passeando por lá. Eu sei que muita gente está falando para não se preocupar com essa guerra, que não vai acabar em nada, que não vai dar em nada, que a Rússia vai tomar a Ucrânia mesmo e é só isso que ele quer. Mas, gente, presta atenção. Algumas coisas já estão acontecendo ao redor dessa situação. Primeiro, lá na Suíça, foi detectado alguma espaçonave russa passando por aquela base, por aquele espaço aéreo. Agora no Japão também foi detectado esse helicóptero que, segundo aqui me consta no jornal, o Ministério de Defesa anuncia que várias vezes já aconteceram de aeronaves russas violarem o espaço aéreo japonês. Uma delas foi em setembro do ano passado, mas dessa vez aconteceu que esse helicóptero estava ali na região da Península de Nemuro, em Hokkaido, no Japão. E foi às 10h20 da manhã, quando eles enviaram então as suas aeronaves para realmente defender o espaço e alertar e pedir para que esse helicóptero saia desse espaço aéreo. E realmente, quando foi feito o voo com caça de autodefesa do Japão, nós vemos que através do anúncio do rádio, fez com que o helicóptero deixasse o espaço aéreo. E nós vemos que o Ministério de Defesa japonês já mandou então vários avisos para que isso não se repita, porque isso pode trazer várias consequências e seguramente não é bom para a região da Ásia que isso venha terminar em algo mais sério. O governo japonês, inclusive, reivindica algumas ilhas do sul de Kurilas, que são controladas pela Rússia, que Tóquio chama de territórios do norte, que já existe essa disputa territorial por algum tempo, e desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então nós vemos que essa situação entre Rússia e Japão ainda não está bem digerida, então pode trazer algumas consequências mais graves. Então quando se fala de invadir território, isso nós estamos falando de coisa séria, de muita situação, muitos problemas políticos que podem ocasionar numa guerra ainda pior. Eu sei que muita gente está falando que essa guerra é só entre esses dois países que vocês estão vendo aí, mas vale lembrar que existem algumas coisas importantes que nós devemos lembrar aqui e realçar. Temos feito alguns comentários, inclusive, a respeito disso, dentro de um plano bíblico, dentro de um ponto de vista bíblico-teológico, quando se fala de escatologia ou do final dos tempos, que muita gente critica, muita gente fala mal, fala que Deus não tem nada a ver com essa história, que é coisa da Rússia, que já há muito tempo já estava ali de olho nesse país da Ucrânia por conta do petróleo e por conta de muita gestão econômica que isso pode promover. Tá certo, tem todos esses detalhes, mas algumas coisas nós temos que pensar. Estava vendo uma matéria de um outro canal, de um canal hispano, que dizia o seguinte, que a Rússia, Putin, por exemplo, ele faz duas caras dentro do mundo internacional. Primeiro ele defende os judeus e por trás ele começa a atacar os judeus de uma forma paralela, sem que as pessoas percebam de fato o que está acontecendo. E quando você começa a perceber e acompanhar os canais judeus, você vai começar a perceber que eles estão incomodados, mas muito incomodados com a situação, porque um deles inclusive contou um pouco da história, um pouco do relato da história de Putin, que eu quero contar depois num outro vídeo. Hoje só quero falar a respeito e me ater um pouquinho só sobre esse detalhe,
que existe muita coisa acontecendo por trás dos bastidores, que nós não acompanhamos 100%, porque nós não temos tempo de ver todos os canais e todas as matérias do mundo todo. Mas nós estamos percebendo que a Rússia não está simplesmente com o foco da mira em Ucrânia. Existem outros detalhes que estão para desencadear. Se a coisa não parar por aí, pode trazer realmente consequências graves, não pela proposta e nem pela ameaça da Rússia contra os países que estão se levantando, mas principalmente contra a economia mundial e contra a paz mundial, porque estará afetando muitos outros países. Quanto a toda a situação que o mundo judeu está preocupado, nós vamos colocar agora aqui um ponto não de reticências, mas vamos trazer aqui um parênteses, abrir um parênteses com respeito ao Japão. Gente, a briga territorial que existe desde o final da Segunda Guerra entre a Rússia e o Japão já não é de hoje. Algumas terras que eram propriedades japonesas, que na Segunda Guerra foi tomada pela Rússia, parte delas foram devolvidas ao Japão. Mas tem outras que o Japão, todavia, continua reclamando e pedindo por essas terras, que são essas famosas terras chamadas Territórios do Norte, que na verdade para eles, que hoje é controlado pela Rússia, como eu citei aqui na matéria, são as Kurilas do Sul, que a Rússia controla até hoje e que Tóquio fala que são seus territórios da parte do norte. E essa luta territorial ainda continua, né, até hoje. Eles têm um tratado formal de paz que segura e que contém qualquer tipo de situação contrária aí, mas essa invasão de quarta-feira já fez com que os japoneses colocassem uma bandeira de alerta, uma bandeira vermelha. E olha só, gente, se o Japão entra nessa guerra, arrasta junto os Estados Unidos, e muitas outras pessoas não sabem, mas existe uma aliança militar entre Japão e Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Então vale a pena a gente pensar que é preciso estar em alerta, em observação, para que nós não sejamos aí pegos de surpresas, ok? Então deixo aí a vocês essa matéria, para que vocês reflitam um pouco. Fala aí para mim, comente aí o que você acha, né? O que você pensa a respeito disso? Será que a Rússia também vai invadir o Japão? Será que ele está de olho lá em mais terras do Japão? Porque também tem um interesse financeiro, tem um interesse comercial nisso tudo, como tem com a Ucrânia e como tem com outros países em volta. Claro que a Ucrânia também ali pelo Mar Negro é uma entrada militar muito importante, que se for cedido essa aliança para a OTAN pela Ucrânia, Rússia com certeza se sente ameaçada, porque vai estar ali uma porta aberta para que a OTAN tenha um acesso fácil para uma futura invasão na Rússia, se for necessário, por meio desse canal. Mas isso é uma coisa mais futurística talvez, porém é de se preocupar, porque pode gerar ali uma situação mais abrangente do que uma guerra local. Então, gente, vamos estar pedindo a Deus que as pessoas, os governantes, os países se entendam o mais rápido possível e que isso não venha alcançar outros países em volta, adjacentes, ou que já tenham uma certa rivalidade com a Rússia. Bom, deixo aqui então esse pouquinho de notícias. Vou falar daqui a pouquinho, talvez amanhã ou depois, sobre o que os judeus estão comentando sobre essa preocupação e qual é a história que relaciona Putin com os judeus, né? E por que os judeus estão se sentindo ameaçados e estão meio atônitos de ver uma situação que vai complicar essa relação entre eles, apesar de Putin ter vários acordos aí. Bom, não vou falar mais detalhes, senão vou contar a história, mas deixa aí o seu like, se inscreva no canal e deixa aí o seu comentário. O que você acha que a Rússia está querendo com essa história de invadir espaços aéreos de alguns países? Já foi do Japão, já foi de alguns países ali da Europa, da Ásia. Vamos ficar atentos, ok? Será que outros países estão também na mira? Será que o Brasil também está na mira? Já até ouvi falar sobre isso. Mas olha só, gente, deixem o seu like de novo. Falo de novo para você.
comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer e a alcançar mais vidas. Muitas pessoas precisam saber mais sobre notícias. Aqui eu falo sobre música, falo sobre teologia, falo sobre diversos assuntos e também sobre a imigração nos Estados Unidos e como viver na América, ok? Então, se você tem interesses nesses assuntos, nos segue aí, ok, gente? Um grande abraço e até breve.